Nós estamos com um cronograma um tanto atrasado e eu vou ter que fazer uma pergunta para cada palestrante apenas, senão eu perco, inclusive, meu voo também. Thomas, você tem um livro sobre state-owned companies no Brasil. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Países com estatais monopolistas ou semi-monopolistas no setor de petróleo, como Venezuela, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Rússia, a lista é longa, né? Nigéria, são países que eu acredito que não são ícones, exemplos para coisas muito saudáveis. México, onde a Pemex foi utilizada como braço do poder de 70 anos que o PRI ficou, e economistas chegam a falar da maldição do ouro negro, né? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: dado a enorme quantidade de escândalos envolvendo a nossa Petrobras, o Estado paralelo que ela realmente representa, o uso dela como política monetária e como política nacionalista, de Buy Brazil Codes e coisa desse tipo, que atrasa, inclusive, o desenvolvimento do setor. Tudo isso não é sinal de que já passou da hora de privatizar a Petrossauro, como dizia Roberto Campos? Bom, terreno perigoso aqui, para quem não tem... Eu sou contratado para isso, para provocar. Terreno super perigoso. Por um lado, você, Ricardo, deu a dica. A tendência no mundo inteiro para essas grandes empresas de petróleo ser do poder do Estado, ser entidades do Estado. E eu acho, antes da sua pergunta, eu não ouço muito, e sempre me surpreendeu na hora de fazer o livro e até agora, me surpreende que não há mais debate no Brasil sobre os pontos que você levantou, porque tem que haver só uma empresa, mas essa empresa é muito admirada, e ela agora está numa fase da vida muito interessante, na vida empresarial muito interessante, com os negócios de Petrosal e a possível riqueza que recomenda. É bom existir uma certa unidade com respeito à política petroleira. Então, eu não acho muito... Não é que o que eu acho que não acho, eu acho que no Brasil não tem havido muito debate sobre esse ponto, se Petrobras deveria ou não ser do Estado. Mas o outro ponto que você coloca, que sempre me preocupa muito, é sobrecarregar uma empresa com fins de exploração de petróleo, de ganhar dinheiro, de render dividendos para seus acionistas, sobrecarregá-lo de de tarefas sociais, como construir uma indústria nacional, como colaborar com etanol, como fazer doações de todo tipo a boas causas sociais. Eu acho que existe uma tendência, eu acho que a Petrobras é muito desafiado, talvez a empresa mais desafiada no mundo para explorar o chamado pré-sal. E olha, ela tem que ser deixado para se concentrar nesse tema, não ser distraído por outras missões. E os resultados, eu acho que tem que ser cobrados. Se existe um maior papel para a empresa estrangeira, por exemplo, nisso acho que sim, existe. Eu acho que com o passar do tempo, uma vez que são perfurados poços, que começa a haver a magnitude da tarefa que encara a Petrobras, as portas serão abertas aqui no Brasil, como não vai ser o caso na Venezuela, para uma participação inteligente da empresa estrangeira. Então, estamos nos primeiros dias. E, por último, eu falo, se você mencionou Nigéria, e Pemex, e Venezuela, e todas essas empresas muito mal consideradas na literatura acadêmica, mas a exceção, essa regra, geralmente tende a ser Petrobras, uma empresa bem gerenciada. Acredito que os acionistas discordariam nos últimos 5 anos, porque as ações realmente estão performando muito mal. Paulo, você usou a metáfora do Brasil estar voltando da clínica de reabilitação enquanto se depara com a bolha toda creditícia mundo afora. Mas a pergunta que eu queria fazer para provocar é até que ponto isso é verdade, até que ponto o Brasil não participou nos últimos anos, baseado
nessa exportação de capital a custo nulo no mundo e no fator China, né, uma cigarra irresponsável que ganhou na loteria e achou que o verão fosse eterno, até que ponto o Brasil não participou de uma farra de crédito. E aí, fazendo um gancho para culpar o próprio governo. A gente culpa os banqueiros, e com toda razão, Goldman Sachs às vezes mereceria o nome de Government Sachs, mas estimulado sempre pelas autoridades de Washington e do Federal Reserve. No Brasil não é diferente. No Brasil nós temos os bancos privados tentando retrair o crescimento, porque estão preocupados com já algum grau de alavancagem e de inadimplência, esse esgotamento do modelo de consumo baseado em crédito, e a gente vê a Caixa Econômica Federal subindo 45% sua carteira de crédito em 12 meses, o Banco do Brasil 20%, a Caixa Econômica tem um patamar de alavancagem de 28 vezes, enquanto que Itaú e Bradesco é 11, 12, né? A Fannie Mae e Freddie Mac chegaram a 50, então a Caixa deve ter algum espaço ainda para mais irresponsabilidade, o que me remete ao alerta feito por poeta romano Juvenal, quem vigia, o vigia. Né? Até que ponto dá para confiar no governo como guardião do bom funcionamento creditício e da moeda no país, né? Se nós não estamos, na verdade, colocando uma raposa para cuidar de um galinheiro. Não, eu acho que está perfeito. Eu até quando faço as apresentações lá fora, a minha primeira condenação é sempre para o Greenspan e para o Bernanke, como as responsabilidades principais pelo fenômeno. Porque mesmo a regulamentação, o grau de alavancagem dos bancos, por que eles não queriam regulamentar? Porque eles usam a alavancagem como instrumento contracíclico mesmo. Eles querem que tenha esse efeito. Quer dizer, eles empurraram a economia morro acima, a partir de cada crash daqueles, eles precisam desse instrumento para empurrar de volta. E, então, quando eu digo de voltando da clínica, porque nós saímos de uma hiperinflação, mas que a gente já encostou na cerca, onde está tendo o pagode, e já está com a mãozinha lá pedindo uma pinga, já está também. Não há a menor dúvida. E os exemplos, inclusive, que você deu, são perfeitos, porque o risco de uma Caixa e de um Banco do Brasil é exatamente, está sendo transformado com o negócio da Minha Casa Minha Vida, moradia, não sei o quê, estão criando a Fannie Mae e a Freddie Mac lá da frente. Então, eu acho que está perfeito, o alerta fica de qualquer jeito. Quanto à possibilidade de nós termos nos aproveitados do boom mundial, seguramente sim. Seguramente sim, e temos, inclusive, que tomar cuidado, porque essa ausência de investimento em infraestrutura e, principalmente, educação, que é o que nos daria a capacidade de ter uma economia diversificada e com aumento de produtividade, em vez de viver de transferência de renda, de cheque para a pobreza, que, curiosamente, também é uma coisa dos governos social-democratas, mas onde eu ouvi isso pela primeira vez foi do Milton Friedman. É a forma mais barata de ajudar o pobre, é dar para ele mesmo direto. Em vez de deixar passar na burocracia do governo, virar Pobrebras para poder aí administrar o pobre. Não esquece, dá o dinheiro direto, é voucher. Dá o voucher educacional e dá o voucher pobreza, a renda mínima, e ponto final. Bom, então, eu acho que nós nos aproveitamos do boom mundial, e o principal perigo disso é justamente essa dinâmica. A China dançou rosto colado com muita gente. Ela dançou de rosto colado com os americanos, onde realmente, com a mão esquerda, eles exportaram bastante, com a mão direita receberam esse dinheiro e financiaram a segunda e a terceira casa dos americanos, financiaram, inclusive, o mau trabalho do Banco Central, porque o Banco Central, o radar inflacionário quebrou. Então, o Banco Central assistiu um sistema financeiro completamente hipertrofiado, sem perceber, porque ele acha que o sinal é inflação, o que é uma limitação tremenda de economistas jovens também. Eles acham que o Banco Central só está fazendo um mau trabalho se tiver inflação. Antes do crash de 29, na América, não houve inflação. A inflação foi 1,5% na década de 20 inteira. Antes do crash no Japão, em 89, não houve inflação também. Então, inflação é um dos sintomas do desacerto. E isso, inclusive, que os liberais se separaram da corrente principal de economia por isso. Inflação é o inchaço do papelório, mesmo que não se manifeste primeiro no mercado de produtos, de bens e serviços. Pode se manifestar numa bolsa, numa bolha imobiliária, mas, de qualquer forma, a turma jovem não estava preparada para esse negócio, porque o negócio ficou automático, ficou piloto automático. Baixa juros, sobe juros, baixa juros, sobe juros. Mas o Brasil surfou nisso, e me preocupa o seguinte, inclusive, que foi falado também pelo Trebot, que é o negócio da maldição dos recursos naturais, que realmente, como subiram os recursos naturais, minério de ferro, petróleo, esse tipo de coisa, o Brasil comodamente se transformou num mercado de consumo de massa,
de importações de massa, mas não um mercado de produção em massa, que é o que a gente precisa. Nós precisamos de produção em massa para criar renda e produtividade. Nós não somos isso. Nós, na verdade, transformamos. Se deixar para a China, o papel que tem reservado para nós, como parceiro numa ordem internacional integrada, é de produtor de produto primário mesmo. Ela pega aqui o nosso minério de ferro, leva para lá, prepara e devolve aço para cá, ou automóvel para cá. E isso é um erro nosso exatamente pelo manicômio tributário. É o manicômio tributário nosso, é a falta de educação, são essas deficiências nossas em investimentos que permitem uma atrocidade dessa. Sai o minério daqui para virar aço lá, para voltar e ser vendido aqui de novo, a preço mais barato do que se faz aqui. Então, realmente, a gente pegou uma carona, surfou assim, mas, de qualquer forma, ainda estamos encostados na cerca, começando a tomar. Eles já estão bêbados. Obrigado. Bom, com isso, encerro o painel. Obrigado a todos. Agradecemos aos participantes deste painel, convidamos os senhores a participar conosco da próxima atividade. Daremos início, então, ao segundo painel do evento, que abordará o tema desindustrialização ou custo Brasil. Este painel também terá duração de 1h e 20 minutos, vocês podem continuar participando com as suas perguntas, lembrando de anotar o e-mail no final, para que depois os palestrantes, caso não haja tempo hábil, possam responder via internet. Nossos palestrantes serão o senhor Alexandre Schwartzman, sócio-diretor da Schwartzman e Associados Consultoria Econômica, com foco em assuntos macroeconômicos. Ele foi economista-chefe para o Brasil do Banco Santander de maio de 2008 até março de 2011, vindo do Banco Real, ABN AMRO, onde era economista-chefe para a América Latina. Foi entre novembro de 2003 e abril de 2006 diretor para assuntos internacionais do Banco Central do Brasil e membro votante do Copom. Desde maio de 2011 é membro do Conselho de Administração da Viver S.A., é doutor em Economia pela Universidade da Califórnia, além de ter atuado como economista em várias instituições financeiras. Foi professor da USP, da PUC de São Paulo, do IBMEC de São Paulo, tornando-se mais recentemente professor do INSPER, Instituto de Pesquisa e Ensino. Mantém uma coluna quinzenal na Folha de São Paulo e uma coluna mensal no Valor Econômico. O nosso outro participante é o senhor Luiz Stuberger, diretor da Credit Suisse Hedging Grifols Asset Management, que originou a CSHG. Iniciou sua carreira como broker de commodities em 81 e se tornou diretor da corretora HG em 85. Em 92, estruturou e implementou a área de gestão de fundos. Gere o mais antigo e maior hedge fund do Brasil, o CSHG Verde, com retorno anualizado de aproximadamente 32%. É graduado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E como mediador, meu colega Carlos Alberto Sardenberg, jornalista, âncora do programa CBN Brasil, é comentarista econômico do Jornal das 10, da Globo News, do Jornal da Globo, da TV Globo, escreve O Estado de São Paulo às segundas-feiras e às quintas no jornal O Globo. Mantém o site sardenberg.com.br. Em 43 anos de jornalismo, Sardenberg trabalhou como repórter, redator e editor nos jornais O Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo. Ainda nas revistas Veja e Isto É. Passou a maior parte de sua carreira em São Paulo, mas trabalhou durante 6 anos em Brasília. Fez inúmeras coberturas no exterior. De 85 a 87, foi coordenador de comunicação social do Ministério do Planejamento, ocasião em que participou do lançamento e divulgação do Plano Cruzado. Para coordenar o painel Desindustrialização ou Custo Brasil, convidamos o diretor financeiro do IFL em Belo Horizonte, Frederico Papatella. Senhoras e senhores, boa tarde. Nesse painel, iremos debater um tema bastante atual e controverso. Vivemos num país extremamente protecionista e intervencionista. Cargos comissionados, troca de favores, indicações. Tudo isso proporciona uma elevação das despesas públicas, onde quem paga a conta somos nós, cidadãos. No Brasil impera os privilégios que são a todo momento ofuscados por medidas populistas. Será que ainda estamos na época de aos amigos tudo, aos inimigos a lei? Não, não é o que penso. E tenho certeza que todos aqui presentes corroboram da mesma opinião. Como explicar termos que pagar 2, 3 vezes a mais por o mesmo produto vendido no resto do mundo? Burocracia, carga tributária elevadíssima,
pouco investimento em infraestrutura, cuecas, malas ou sacolas recheadas de dinheiro. Possuímos uma legislação trabalhista arcaica que prejudica tanto os empresários quanto aos empregados. Por exemplo, como reter de um trabalhador parte do seu salário para a FGTS, se ele mal consegue colocar comida em casa todos os dias? Convido ao palco para iniciarmos o painel Desindustrialização ou Custo Brasil, os painelistas Alexandre Schwartzman, Luiz Struberg e, como mediador, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg. Bom painel a todos. Bom, muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos pela presença. E tudo bem? E, bom, podemos começar imediatamente, já está combinado, começa pelo Alexandre, depois Luiz. Por favor, fala dali. Bom, tentar não derrubar minhas folhas aqui. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite para participar desse evento. Realmente um prazer enorme estar aqui. Agradecer a organização impecável, de tudo tem funcionado realmente às mil maravilhas. Espero corresponder aqui à qualidade e aos bons tratos que eu tenho recebido nesse meu período. Enfim, o meu tema hoje é falar sobre desindustrialização. Já podiam colocar, é isso, maravilha. Por isso, o conceito, o mito da desindustrialização é um conceito com o qual eu venho lutando já há alguns anos. Eu tenho tentado mostrar que, pelo menos da forma como ele é normalmente vendido, não é um fenômeno que está acontecendo no Brasil, embora eu tenha que reconhecer que a desindustrialização é um conceito muito efetivo para se entender certos processos que vem ocorrendo no Brasil. Por exemplo, a capacidade de determinados setores industriais conseguirem persistentemente arrancar dinheiro do governo ou então dos consumidores, seja na forma de subsídio, seja na forma de um aumento da proteção efetiva que acontece para os setores que conseguem os favores do governo federal. Enfim, isso dito, a ideia da apresentação é o seguinte: eu vou primeiro tentar mostrar como é vendida a história da desindustrialização. De maneira geral, ela é tomada como sinônimo de uma queda da participação da indústria no PIB. Aí eu vou mostrar alguns problemas que tem com essa definição, em particular problemas da medida em si, problemas estatísticos da medida, e depois vou tentar também discutir se essa forma é a melhor forma de olhar para a desindustrialização. A gente quer olhar, se tivesse ocorrendo esse fenômeno, seria isso que nós deveríamos observar, ou outros fenômenos que a gente observaria ao longo da evolução da economia brasileira. Eu vou tentar mostrar que esse conceito em particular não funciona, e propor uma medida alternativa que leva, diga-se de passagem, a uma conclusão alternativa à oposta da ideia da desindustrialização. Vou examinar também um pouquinho a versão mais nova dessa tese, que é a história da primarização da pauta, a ideia de que o Brasil está voltando a ser um exportador, principalmente agrário, e, por fim, eu vou examinar quais são os problemas que parecem existir de verdade com a indústria. A questão, em particular, crucial, que já foi tocada aqui, a questão de produtividade, salário, e a questão das agendas que foram perdidas, a agenda de reformas que seria capaz, talvez, de atacar esses problemas, e aí, o finzinho, as minhas conclusões. Mas, isso dito, qual que é a tese principal da questão da desindustrialização? É olhar para a evolução da participação da indústria de transformação. Aí eu não estou pegando o PIB, eu estou pegando o valor agregado a preços básicos. É importante, é uma tecnicalidade, mas é importante dizer, porque a diferença entre o PIB e o valor agregado, basicamente, são os impostos. Obviamente, quando o imposto vai crescendo como cresce, isso acaba reduzindo a participação de praticamente tudo, inclusive da indústria de transformação. Então, vamos olhar para aquilo antes dos impostos, valor agregado a preços básicos. A gente olha aí esse número e vê que tem uma queda, despenca a participação da indústria no PIB, sai da indústria de transformação, quer dizer, não está olhando para nem extrativa mineral, nem construção civil, nem para os serviços de utilidade pública. É a indústria, na definição mais estreita de indústria, olham para isso e falam, meu Deus,
Nós temos hoje uma participação da indústria no PIB que é inferior à que se observava no período pré-Juscelino Kubitschek. Quer dizer, nós temos menos industrialização do que nós tínhamos quando nós não tínhamos sequer começado a industrializar. Um desastre. A única conclusão disso é que, enfim, daqui a pouco nós estaremos nas ruas comendo uns aos outros, porque o país está regredindo a passos vistos, né? A olhos vistos. Aí a minha resposta é: tem alguma coisa muito esquisita, porque praticamente toda a queda, você vê que ela ocorre em dois momentos, né? Ela ocorre ali mais ou menos por 85, a outra ocorre por 95, não por acaso, são anos de censos industriais, são anos de mudança na ponderação, né? E de fato, quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, praticamente essa queda mais pronunciada do período recente, a gente descobre o seguinte: lembrar que mais ou menos lá por 2007, o IBGE promoveu uma alteração na forma como ele media o PIB, né? E eu espero que, não sei se está legível, mas de qualquer forma eu vou tentar mostrar aqui. Quer dizer, eu destaco que vai de 2000 a 2005, né? Mas se vocês forem olhar, quer dizer, na pesquisa antiga, né, a participação da indústria no PIB, de transformação, era 22%. Na pesquisa nova, ela cai para 17%. Né? Da mesma forma, se for pegar em 2005, que é o ponto final, a participação na metodologia antiga era 23%, na atual é 18%. A queda de 5 pontos percentuais na participação da indústria de transformação não é um fenômeno real, é um fenômeno puramente estatístico, é um fenômeno que está ligado a uma forma diferente de medir o PIB, portanto, né, a própria participação do PIB na economia a participação da indústria no PIB acaba caindo e, com isso, levando ao diagnóstico de: meu Deus, nós estamos regredindo ao tempo de uma economia pré-industrial, quando, de fato, o fenômeno está relacionado puramente a uma questão da medida. Então, esse era o fenômeno, o problema de medida que eu queria me referir. E quando a gente olha para a participação da indústria no PIB numa série que é consistente, de 95 para cá, o que a gente observa, obviamente, tem ali no final uma queda que eu vou endereçar mais tarde na minha apresentação, mas o que a gente observa ao longo desse período todo foram momentos de queda na participação, teve aumento na participação, enfim. Né? Tem ali flutuações mais cíclicas do que estruturais. A gente não consegue observar, de fato, acho que nenhuma grande tendência à industrialização, exceto ali, por esta medida, né, uma queda na industrialização mais para o final da série, ali em 2011 em particular. Bom, mas será que a gente deve tomar a redução da indústria de transformação no PIB, ou o aumento da participação de serviços no PIB, como um sinal de desindustrialização? Se isso é verdade, nós teríamos que forçosamente reconhecer que certas economias, como a França, a Alemanha, a Bélgica, né, o Japão, são economias mais desindustrializadas do que a brasileira. Então, aqui olhando a participação dos serviços, né, aqui serviços estão medidos no eixo horizontal, no eixo vertical, perdão, e a PIB per capita, né, está medido no eixo horizontal, e está olhando já, corrigindo para as diferenças de custo de vida entre os países. O que a gente observa é um fenômeno natural. Países mais ricos têm uma participação maior de serviços, né, porque, enfim, as pessoas compram uma, talvez duas geladeiras, mas certamente, né, à medida que elas ficam mais ricas, não é isso que elas vão comprar mais. Como a gente mencionou rapidamente aqui na apresentação, vão para buscar uma escola melhor, vão tentar um outro tipo de serviços de maneira geral. Então, o aumento da participação de serviços na economia, ele de fato está muito mais relacionado à questão da própria evolução da renda per capita, né? Então, países mais ricos, menos serviços, em particular, quando a gente olha para esse survey que foi feito aqui pela Unido, né, o que mostra a participação da indústria de transformação nos países desenvolvidos, alguma coisa da ordem de 16,5%, participação da indústria dos países emergentes, ou países em desenvolvimento, alguma coisa da ordem de 22%. Ou seja, é absolutamente natural observar uma redução disso. Isso não tem nada a ver com a ideia de desindustrialização, não tem nada a ver com a noção de que um país está regredindo, que está andando para trás no tempo e que está basicamente voltando a ser alguma coisa que ele era há 50 anos. Pelo contrário, acho que é um sinônimo, é um sintoma de progresso, é um sintoma de evolução que a gente vai observando. Mas isso dito, se é verdade, né, que, como eu estou argumentando, a participação do PIB, a participação da indústria no PIB não é a medida ideal
para ver a questão da desindustrialização, que outras medidas a gente poderia olhar? Uma que me chama a atenção, bom, se um país está se desindustrializando, né, nós deveríamos ver ele perder peso na indústria mundial. Acho que seria uma forma, quer dizer, a indústria de todos os demais países está evoluindo e esse país está ficando para trás. Vamos dar uma olhadinha, não tenho tantas observações para uma das séries, a outra tenho bastante, mas aqui nós temos também o dado da Unido, que vai olhar a participação das indústrias de vários países, no caso os 10 principais países